Muito bom ter vocês aqui. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, mas eu quero orar primeiro. Eu quero orar para, se você puder, eu tenho certeza que esse encontro, eu gosto de encontro com poucas pessoas, que a gente consegue trocar uma ideia com mais intencionalidade. Mas eu quero orar para a gente começar, porque eu sei que Deus fará grandes coisas, Deus fará milagres em nome de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor esteja guardando cada vida, o Senhor esteja guardando cada pessoa que está aqui. Deus, cuida, Senhor, transforma-os, faz com que eles cresçam mais e mais na Tua palavra, faz com que eles cresçam mais e mais no Teu conhecimento. Deus, que essa palavra venha como um bálsamo, que essa palavra venha como uma flecha em seus corações, levando-os a patamares maiores, fazendo-os entender coisas que às vezes ainda não está tão claro para eles. Derrama sobre eles, Senhor, sabedoria dos céus, prospera os caminhos deles, que as decisões que eles venham a tomar sejam decisões assertivas, que eles possam crescer e avançar em tudo aquilo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Vamos trabalhar. Queridos, falar sobre propósito é uma das coisas que eu mais gosto, uma das coisas que mais me chamam a atenção, primeiro pelo fato de que foi vivendo um propósito que eu cheguei até aqui, que nós estamos alcançando a milhares de pessoas, que nós estamos levando uma palavra de vida. A Clécia está nos acompanhando aí, ela é da nossa comunidade. Obrigado, Clécia, por estar aqui, muito bom ter você aqui. Ela sabe como é que são os nossos encontros. A ideia é às vezes se reunir 40 minutos, mas às vezes passa uma hora e meia. Quase que a gente se reuniu 2 horas hoje de manhã. Mas é muito bom e eu deixo muito que o Espírito Santo flua. E essa liberdade, ela fala sobre como nós devemos viver. A nossa liberdade aponta para a nossa vontade de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E falar sobre propósito é falar sobre o motivo pelo qual as coisas foram criadas. Olha que legal isso. Eu tenho comigo aqui esse suporte para celular. Essa é a primeira coisa que eu vi aqui. Tem esse suporte para celular. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Um suportezinho bobos, baratinhos aqui. Ele foi feito para suportar um celular. Então eu coloco ele à mesa, encosto o celular aqui e ele encaixa perfeitamente segurando o celular, desse jeito. A partir do momento que eu tento colocar alguma coisa que não seja um celular ou alguma coisa que tenha um peso muito maior do que um celular para esse suporte, o que ele vai fazer? Ele não vai aguentar, ele pode ser que ele quebre, porque ele não foi feito para suportar outra coisa. O design dele é para sustentar um celular. O que isso me ensina? Que todas as vezes que eu estou utilizando algo fora daquilo que ele foi criado para ser, eu estou fazendo um abuso. Vou te dar um exemplo disso em relacionamentos. Meu relacionamento com a minha esposa, ele acontece para que nós vivamos algo que Deus quer para a nossa vida. E a partir do momento que eu tiro dela essa oportunidade de escolha, essa oportunidade de decidir aquilo que ela quer, a partir do momento que eu tiro dela essa oportunidade para que ela tome certas decisões, eu estou abusando ela. Eu vou te explicar por quê. O abuso, ele nada mais é do que um uso exagerado, um uso fora do normal, um uso extravagante daquilo que foi feito para determinado fim. Então, se eu tenho um relacionamento, que esse relacionamento ele cerceia todas as opções, todas as opiniões do outro, eu estou sendo abusivo. Isso acontece em relacionamentos, isso acontece em religiões, isso acontece em trabalho, isso acontece. Quer ver um de trabalho? Se você foi contratado para fazer X atividade, quando você chega lá, você faz a atividade da empresa inteira. Isso até mesmo juridicamente, você pode processar a empresa por causa disso. Ou seja, eles estão abusando do seu trabalho, abusando da sua mão de obra. No relacionamento, como eu havia falado para vocês, é um abuso quando eu tiro da outra pessoa a opção dela de escolha. Então, esse abuso, muitas vezes ele é caracterizado, quando a gente fala sobre relacionamento ainda, naquelas pessoas que às vezes começam um relacionamento que no início parece ser um mar de rosas. Parece ser tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Só que mascarado de um cuidado, mascarado de um amor, o que essas pessoas fazem? Começa a tirar o acesso do Instagram, começa a tirar o acesso de WhatsApp, começa a tirar o acesso de trabalho. Eu estava conversando com uma amiga que ela passou 10 anos nos Estados Unidos, ela casou com um americano aqui no Brasil, mudou para os Estados Unidos e lá passou 10 anos
com esse americano e ela não sabia falar a língua, ela não sabia como trabalhar, ela não sabia como fazer as coisas e ela se viu numa situação que ela estava presa dentro de uma casa, sem sair, sem ter amigos, ela não tinha acesso a absolutamente nada. E essa dependência dele para tudo facilitou com que ele abusasse ainda mais desse relacionamento com ela, ou seja, ela não tinha acesso a redes sociais, ela não tinha acesso a finanças, ela não tinha nem acesso às vezes ao celular para ligar para a família. Ela passou durante 10 anos e eu perguntei para ela, mas começou assim? Ela falou, não, começou com ele cuidando de mim, muito atencioso, então nem tudo às vezes que parece realmente é. E esse uso abusivo daquilo que foi criado para ser, muitas vezes é danoso para a nossa vida. E às vezes nós somos os nossos próprios abusadores. Porque se nós fomos criados para um fim, a partir do momento que esse fim não está sendo feito, a partir do momento que esse fim, o motivo pelo qual Deus me criou, ele não está acontecendo em sua plenitude, eu estou sendo meu próprio abusador. Eu quero compartilhar com vocês Romanos no capítulo 8 e no verso 28 e 29, vou compartilhar com vocês 3 pontos muito importantes sobre uma vida com propósito. Romanos 8, 28 e 29, ele fala o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha que legal isso, de acordo com aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então existe um propósito prévio. Qual que é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você hoje nesse encontro? Seu propósito é determinado por Deus. Seu propósito é determinado por Deus. Eu ouvi esses dias um treinador que ele disse, é uma pessoa que eu acompanho, eu gosto muito do trabalho, ele disse assim, o meu propósito, eu crio meu propósito, eu escolho meu propósito. Mas isso é uma confusão, é uma inverdade. Por quê? Porque o propósito ele é determinado não pela criação, mas pelo Criador. Foi o Criador do celular que decidiu para o que ele seria feito. Foi o Criador desse suporte que decidiu para o que ele seria, ou o que ele iria suportar. Foi o Criador desse computador que decidiu o que ele iria, com que ele iria trabalhar, que forma que ele iria trabalhar, o design, tudo. Então, a partir do momento que eu utilizo qualquer uma dessas criações fora daquilo que ele foi criado para ser, eu estou abusando, ou seja, é uma utilização excessiva, extravagante, porque tem muitas pessoas às vezes que estão perdidas na vida, vivendo em círculos intermináveis. Elas ainda não entenderam o motivo pelo qual foram criadas. Elas não entenderam o motivo pelo qual Deus formou cada uma delas. E o legal de tudo é que quando nós falamos de ter um propósito predefinido, eu entendo que eu tenho características que me diferenciam de outras pessoas. Porque todos nós temos 2 propósitos que os 2 apontam para um propósito único. Eu vou clarear a mente de vocês. Nós temos um propósito comum, tanto eu quanto você. Nós fomos criados para glorificar ao Senhor. Tudo foi feito para Ele, tudo que foi feito se fez para Ele. Se tudo que foi feito se fez para Ele, nós estamos inclusos nesse pacote. Tudo que foi feito se fez para Ele, nós também. Então nós fomos feitos para Ele, nós fomos feitos para nos relacionar com Ele, para glorificarmos. Como é que muitas pessoas conhecem a Deus? Conhecendo a mim e conhecendo a você. Como é que Deus se revela muitas vezes para algumas pessoas? Através de mim, através de você. Tem gente às vezes que precisa de um abraço e você estará lá para dar esse abraço. Tem gente que precisa às vezes de uma palavra amiga e você estará lá para dar essa palavra para ela. Então nós estamos sendo embaixadores da presença de Deus, porque carregamos Cristo conosco. Esse é o propósito comum, porque onde quer que nós estejamos, nós podemos manifestar algo dos céus. E sempre aquilo que nós manifestamos vai apontar para quem Deus é. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele não veio para mostrar que podia fazer. Ele veio para revelar quem era o Pai. Ele veio para revelar quem ele era. Ele era um com o Pai. Então veja, Jesus não fazia milagres para mostrar que ele era poderoso. Jesus não ressuscitava para mostrar que tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Não, isso era apenas consequência. O principal objetivo de Jesus aqui foi morrer e cumprir o propósito principal, que era a redenção da humanidade. Ele veio revelar o Pai. Por isso que a palavra diz que Jesus é a imagem do Deus invisível.
Então, se Jesus veio para revelar quem ele era, significa que o nosso trabalho enquanto filhos de Deus também é revelar o Pai, onde quer que nós estejamos. Olha que forte isso. Por isso que nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos herdeiros juntamente com Ele, através dele, por meio dele. E a partir do momento que eu sou herdeiro com Cristo, eu manifesto, assim como Cristo manifestou, quem Deus é. Esse é o propósito comum de todos. Todos nós vamos manifestar a presença de Deus onde quer que nós estejamos. Agora, vamos lá para o ponto 2. Eu compartilhei com você que, o ponto 2 não, esse segundo propósito, ponto 2 eu compartilho daqui a pouco. Esse segundo propósito é como você fará isso. Ok, pastor, estou entendendo. Eu entendi que o propósito principal, um propósito comum de todos, é revelar o Pai, é mostrar ao Pai, glorificar ao Pai. Entendi, esse é o propósito comum. Beleza, e aí? E o que é que nos diferencia? O que é que nos diferencia? Meu propósito se diferencia do seu no seguinte ponto. Como nós faremos isso? Às vezes eu farei isso da forma que já o faço, pregando o Evangelho. Eu sou pastor de igreja local, eu tenho mentorias e eu levo uma palavra devocional todas as manhãs, e essa é a forma que Deus escolheu para glorificá-lo, para apresentá-lo, para revelá-lo. Mas talvez você possa ser uma profissional de estética, talvez você possa ser uma médica, talvez você possa ser um advogado, uma engenheira, talvez você seja uma concursada pública e você trabalha em um departamento público, é um coordenador. Onde quer que você esteja, é possível que você viva um propósito. A diferença é, e aí eu vou explicar isso para vocês e deixar de forma muito clara. Ter sucesso e viver um propósito são duas coisas diferentes. Por mais que em algum ponto elas se correlacionem, ou seja, elas se cruzam em algum ponto. Porque quando você vive um propósito, ter o sucesso naquilo que você está vivendo é consequência. Afinal de contas, viver um propósito, é por isso que o nome da mentoria se chama Jornada com Propósito, porque é uma caminhada. Não é apenas um conteúdo que eu compartilho com você e digo, galera, é isso, o conteúdo está entregue, obrigado. Não, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de uma caminhada. Quando Jesus chamou os discípulos, ele disse, olha, vamos caminhar. E caminhou com eles durante 3 anos. Durante 3 anos ele caminhou com os discípulos. E os discípulos foram ensinados. De acordo com as situações, eles eram ensinados da parte de Jesus, transformados por Jesus. E Jesus foi amadurecendo cada um deles. Até que Pedro deixou de ser um pescador e se tornou um Pedro apóstolo. E no momento que isso aconteceu, Jesus estava pregando para a multidão. Tinha 2 barcos, a palavra fala que haviam 2 barcos. E nesses barcos, Jesus escolheu aquele que era de Simão, Pedro. E ele se afastou um pouco à margem da praia e começou a pregar para a multidão. Naquele momento, depois ele disse para que Pedro lançasse as redes à direita. E ele lançou. E aí ele começou a pescar como ele nunca havia pescado antes. Agora vamos olhar o cenário de uma forma macro, porque aqui não dá para ler toda a história, senão nós iríamos utilizar muito tempo. Quando você olha de uma forma macro, Jesus estava falando para a multidão, ensinando a multidão, trazendo provisão para os pescadores, porque eram tantos peixes, as redes estavam para se rasgar, e eles pediram ajuda para outros pescadores. Porque se Pedro não conseguiu pescar, certamente os outros pescadores também não conseguiram. É o que tudo aponta, é o que muitos estudiosos, muitos teólogos dizem, que Jesus chamou os outros pescadores para compartilhar daquilo que Pedro estava recebendo, porque eles também não haviam pescado nada na madrugada passada. Para os pescadores, ele deu uma provisão. Então, para a multidão, ele deu um ensino. Para os pescadores, ele deu uma provisão. Mas para Pedro ele deu um propósito. Pedro, me segue, te farei pescador de homens. E Jesus no mesmo ambiente falou para 3 públicos diferentes, para 3 pessoas diferentes, assim eu posso dizer. Para uma multidão, para pescadores e para Pedro. Só que ele deu um alimento diferente para cada um. Para Pedro ele deu um propósito, que talvez os pescadores precisavam de uma provisão. Aqueles que estavam na multidão precisariam de uma palavra. E Pedro
precisava de um propósito. E o mais legal de tudo isso é que o propósito de Pedro foi apresentado a ele no lugar e no momento de maior sucesso, que foi a pescaria gigantesca que ele teve debaixo da palavra de Jesus. Então, às vezes, Jesus enche o nosso barco para nos tirar dele, porque nessas horas ele prova o nosso coração. Deus não prova o teu coração quando ele te tira, ele prova quando ele te dá. Quando ele tira, ele está te livrando. Ele não está te provando, ele está te livrando. Quando ele te prova, é quando ele te dá. Porque aí sim você revela onde está o seu coração. Pedro, me segue, cara, me segue. Nesse momento, Pedro foi levado para um propósito. Então veja, Pedro era pescador. Mas Deus não o chamou para ser pescador, ele foi pescador durante um tempo. Ele poderia ter sido chamado para ser um pescador e levar a palavra do Senhor? Talvez, mas talvez ele não seria um apóstolo, talvez ele só seria alguém parte de uma igreja que outrora seria fundada por Paulo. A questão é, Paulo e pelos apóstolos, a questão é que nem sempre sucesso está relacionado a propósito. Tem gente que tem tanto sucesso no propósito errado que quando chegar no fim dos tempos, Deus vai perguntar: cara, quem que é você mesmo? Eu não tô lembrando de você, bicho. Eu não sei quem é você, eu não te conheço. Porque a gente estava tão preocupado com o sucesso que esqueceu de viver a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela traz consigo o sucesso que nós precisamos, mas nem sempre o sucesso que nós queremos traz consigo a vontade de Deus. Isso é muito forte, irmão, porque nós estamos vivendo numa sociedade que busca o sucesso, mas nem sempre busca a vontade. E o problema de buscar o sucesso e não buscar a vontade é que nós estaremos sendo bem-sucedidos em tudo aquilo que Deus não nos chamou para ser. Eu sou formado em Direito. Deus não me chamou para ser um advogado, por mais que eu tenha exercido a profissão, por mais que eu tenha trabalhado num escritório de advocacia, num departamento jurídico, mas Deus não me chamou para ser um advogado. No momento certo ele diz: olha, larga as tuas redes, larga aquilo que você conquistou até aqui e vai em direção àquilo que eu tenho para você. Nessa época eu perguntei: mas Deus, como é que as coisas vão acontecer? Ele: não se preocupe como, se preocupe quem, porque o como não te traz confiança, o que te traz confiança é quem. Vou te dar um exemplo disso. Você vai num restaurante muito renomado, renomadíssimo, olha, tem um chefe que é o melhor da América Latina, lá em São Paulo. Você vai lá, comida assim, excelente. Você vai perguntar como ele fez a comida? É óbvio que não. Você vai pegar o cardápio e vai escolher aquilo que você quer comer, porque você sabe que quem fará o prato que você vai saborear é o Masterchef Antônio do Ceará. Olha só, cabra da peste, brabo assim na comida, não tem ninguém igual a ele. Você está preocupado como ele vai fazer a comida? Você está preocupado em degustar a comida que o cara vai fazer, porque você sabe quem ele é. Outro exemplo disso, se você vai para um salão de beleza, tem mulheres aqui na sala, você vai para um salão de beleza. Quando você conhece a profissional renomada, uma mulher que já tem muitos trabalhos, é reconhecida porque já atendeu vários artistas e tal, e ela tem um trabalho dela ali já comprovado, com resultados, você vai para lá, você não vai se preocupar como ela vai arrumar o teu cabelo, você já vai para lá pensando: rapaz, quando eu sair de lá, me segura, porque eu não vou estar nem pisando no chão, de tão linda que eu estarei. É desse jeito, porque você não está preocupado em como aquela pessoa fará isso, porque você já sabe quem ela é. É por isso que quando Maria é chamada e a mensagem é entregue pelo anjo, ela pergunta: mas, Senhor, como é que isso vai acontecer? Eu sou virgem. Ele não responde como. Ele fala: o Espírito Santo de Deus. Ele não fala como, ele fala quem. Saber quem é muito mais importante do que saber como. Às vezes o saber como não te traz tanta segurança do que o saber quem. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você está participando ali da construção de um prédio. Ok, eu quero comprar um apartamento, fiz aqui um investimento nesse novo condomínio que está sendo aqui entregue, vou comprar um apartamento, 3 quartos, lindo, a planta está maravilhosa. Você sabe ali como um prédio é construído, né? Você está vendo tudo acontecendo, tudo explicadinho na planta, só que aí você descobre o quem.
Mas quem está construindo? Deixa eu olhar aqui na planta. Oxente, Francis Cleudson? E quem é esse Francis Cleudson? Não estou lembrado quem que é. Depois você vai pesquisar quem que é o Francis Cleudson. Aí depois você descobre que o Francis Cleudson teve 2 empreendimentos passados que ele fez, desabaram. Pessoas morreram no desabamento, porque foi uma falha de cálculo e a fundação não foi muito bem colocada e o prédio desabou. Eu te pergunto, você sabe como é que o Francis Cleudson vai construir o prédio? Você vai comprar o apartamento dele? Provavelmente não. Por quê? Porque você sabe quem é o Francis Cleudson. Então percebe que às vezes o saber como não te traz tanta segurança quanto o saber quem? O saber quem é mais importante. Quando você vai ao médico, saber quem é o médico te traz muito mais segurança. Às vezes, se for um médico que foi procurado às vezes pela polícia porque teve um atendimento horrível. Eu vou te dar um exemplo muito fresco que agora o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com estética facial, ela é uma das melhores do Brasil, e ela estava tratando justamente um caso em que uma moça fez um procedimento nos olhos, eu não sei nem como é que é o nome, fez um procedimento aqui nos olhos, e o produto que foi usado foi um produto danoso que trouxe assim, efeitos colaterais muito negativos. A pessoa quase ficou cega. Ela deve ter gastado, se não me falha a memória, a proporção foi mais ou menos essa. Ela gastou uns 5 mil reais para o procedimento e depois estava gastando 70 mil por conta dos problemas pós-procedimento, por causa dessas intercorrências. E a gente estava trocando ideia e eu falei, Vanessa, mas me explica, e essa galera que às vezes, eu falo, Glauberson, a galera, eles não estão preocupados na saúde do paciente, eles estão preocupados muitas vezes, não todos, claro, estou falando alguns. Tem alguns que estão preocupados com atender o cliente, eles não querem saber como é que é, ele quer saber de ganhar dinheiro. Nessa hora, ela disse assim, olha, mas aqueles que têm cuidado, eles fazem um trabalho excelente e o resultado é maravilhoso. Então existem sim profissionais bons, existem profissionais que nos fazem bem, mas existem aqueles que trazem resultados negativos. E essa mulher foi presa e ela estava sendo acusada de homicídio, porque teve um cara que foi fazer um procedimento, né, nessa clínica dela, estava até correndo nos noticiários aí, e esse rapaz foi fazer um procedimento e depois começou a ter efeitos colaterais e veio a óbito. Então, são 2 casos assim que, fora que ela tem tantos casos assim que ela participa comigo, ela fala, olha, se a turma soubesse quem realmente, aqui mesmo de Uberlândia, quem realmente é esse ser humano que está ali, se soubessem realmente quem é, eles não fariam o procedimento. Então, às vezes a gente não sabe o que tem que viver, como vai viver, às vezes a gente não sabe como Deus vai fazer as promessas que Ele tem para a nossa vida. A gente não sabe, mas o que a gente tem que saber, ter essa convicção no nosso coração, quem é o nosso Deus. Saber quem é o nosso Deus muda tudo. Eu não preciso me preocupar em como, quando eu sei e tenho convicção de quem é. Guardou isso com você? Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto está no verso 29, que ele fala assim, deixa eu pegar aqui o versículo para vocês. O verso 29 ele diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O segundo ponto que eu quero que você anote. Deus revela o seu poder através do nosso propósito. Veja, Ele nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O que Deus criou para que você seja? A imagem de Jesus, a imagem de quem Ele é. Mas o que Jesus fez? Jesus manifestou o poder de Deus, o poder do Pai. O que eu quero te ensinar com isso? Muitas vezes Deus vai manifestar o poder dele através da sua vida. Como? Eu vou te explicar o como através da minha. Se você me perguntar como é que muitas pessoas foram abençoadas, como é que muitas pessoas recebem a palavra como, eu não consigo te explicar o como. Eu consigo te explicar que Jesus apenas fez aquilo que Ele fez.
Eu recebo relatos às vezes de famílias que, poxa, eu estava a ponto de divorciar, eu estava a ponto de largar o meu casamento, e nesse momento eu assisti um dos seus devocionais e foi muito assim transformador. Irmão, eu recebo milhares. Diante de Deus eu recebo milhares de casais, de famílias que estavam assim à beira de colapsar. Por causa de uma palavra devocional eles foram restaurados. Eu te pergunto, foi eu, Glauberson, que foi lá, mexeu no coração dela, no coração dele, de forma que eles pudessem se perdoar um ao outro, dar o braço a torcer? Não foi eu. Eu não tenho capacidade de mudar ninguém. Nós não temos capacidade de mudar ninguém. O único que tem essa capacidade é o Espírito Santo. Então, Deus manifestou o poder dele através da minha vida. Então, passou por mim e alcançou a vida de outras pessoas. Da mesma forma, Deus fará isso com você. Se você manifesta a presença de Deus, o poder vem depois. Porque onde há a presença, há poder. Onde há presença, há poder. Tem gente que às vezes pergunta, mas como é que você pode levar uma palavra, levar um abraço, falar algo e ser tão simples, mas tão transformador? Nesse momento, as pessoas podem questionar você. Só que não é você, é o poder de Deus através de você. Porque quanto mais parecido com Jesus você for, mais do poder de Deus você transborda na vida das pessoas. E até mesmo da sua. Eu vou te dar aqui um exemplo muito claro sobre viver um propósito. Imagina que você é funcionária de uma empresa, tá? E aí essa empresa fala assim, olha, vai ter um evento e você tem uma missão para esse evento. Nós vamos te enviar para uma cidade tal, lá para o Pernambuco, para Garanhuns, um lugar muito bonito, tá assim, lindo. Vou te enviar para lá, só que fique em paz, que durante essa viagem, tudo que você precisar será pago pela empresa. Sua hospedagem, sua alimentação, translado, tudo. Enquanto você estiver por conta da empresa, tudo que você precisar será pago. Isso é muito normal. Agora traz isso para o mundo espiritual. Se Deus nos predestinou para algo, se Deus nos criou para viver algo, para ser alguém, e com essa singularidade, mostrarmos a glória, revelarmos quem Ele é e manifestarmos o poder dele, quem paga a conta é Ele. Muitas pessoas às vezes não conseguem prosperar em áreas da vida e aí elas buscam, e nada contra buscar conhecimento, mas às vezes elas buscam conhecimento para prosperar, para crescer, para ficar mais ricas, ter o life change, a mudança de vida, como eles falam, né? Mas eles querem às vezes mudar a conta bancária sem mudar a vida. Da perspectiva de viver um propósito, a ordem é inversa. Primeiro eu mudo a vida, depois a minha conta bancária muda. Por quê? Porque existe provisão onde existe propósito. Agora, quando eu trago isso para a palavra, Deus não nos promete riqueza, mas Ele promete o seguinte: se você quiser me obedecer, vocês comerão do melhor dessa terra. Então, é claro que eu como pai, eu tenho uma filha de 3 anos, eu quero dar o melhor para minha filha. Se eu quero dar o melhor para ela, é óbvio que eu quero que ela tenha uma boa vida, eu quero que ela tenha uma boa família, uma boa casa, que eu não falte nada para ela. Eu quero isso. Agora, se eu que sou mau, quero boas coisas para minha filha, quem dirá o nosso Pai que está nos céus? Tem muitas pessoas, irmão, que por não entenderem sobre propósito, sobre filiação, elas não sabem nem mesmo como orar. Porque ora assim, Pai, se for da tua vontade, mas só se for da tua vontade, que eu possa mudar de casa, que eu possa ter uma casa melhor. Pai, se for da tua vontade, restaura a minha família. Se for da tua vontade, me dá um emprego melhor. Mas espera aí, calma. Se for da tua vontade, mas qual é a vontade de Deus? A palavra do Senhor fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade você sabe qual é. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, como essa vontade vai se manifestar? Você não precisa saber, você precisa saber quem é o Deus que tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Então, até mesmo quando você ora, você não ora
pedindo a Deus como aquilo que Ele já te deu. É projeto de Deus que você tenha uma família bem estruturada. É projeto de Deus que você tenha um conforto, que você possa dar uma boa educação para os seus filhos. Meu Deus, se Deus é bom, é claro que Ele quer o bom, que Ele quer o melhor para os seus filhos. Nem todo mundo vai ser rico, irmão. Não estou pregando aqui para você a teologia da prosperidade. Nem todo mundo vai ser rico. Mas talvez nem todo mundo queira ser rico. Eu não tenho, irmão, no meu coração um desejo de ser milionário. Meu Deus, eu quero ser bilionário. Não. Eu tenho o desejo de dar um conforto para minha família, uma boa educação para minha filha, um plano de saúde, poder viajar nas minhas férias. Estou satisfeito, irmão. Eu não fui chamado para ser rico, outros foram. Eu não fui chamado para ser bilionário, outros foram. O problema é, se eu me comparo com quem Deus chamou para ser bilionário, eu vou achar que errei, eu vou achar que perdi. Se eu me comparo com outras pessoas que são milionárias, eu vou achar que não estou dando certo. É como se um peixe estivesse se comparando com um pássaro, porque ele não consegue voar. É dessa mesma forma. Comparar propósitos é muito errado. Às vezes, irmão, o propósito que você tem na vida é... Um caso que eu conheço, que eu sempre compartilhei, esse é maravilhoso. Eu tenho uma conhecida que ela foi abusada por muitos anos pelo próprio pai quando ela era mais nova, e ela passou muitos anos se curando disso. Hoje ela tem um trabalho com adolescentes, crianças que foram abusados pelos pais. Aquilo que ela sofreu se tornou um propósito. Irmão, ela não é milionária. Ela vive de doações. Só te dizer um negócio? Eu não conheço alguém que viva tanto um propósito quanto aquela mulher. Ela e o marido, né? Porque hoje ela é casada, tem filhos. Ela vive um propósito e ela não é milionária. Mas ela descobriu isso, irmão, numa jornada, não foi de um dia para o outro. Você não descobre o teu propósito, o Senhor me mostra. Aí desce o querubim com um protocolo de atendimento. Aqui, ó, seu protocolo de atendimento. Não, é uma jornada de uma busca intencional. Eu tenho uma jornada de uma busca intencional. Vou te dar um exemplo disso. Se você perdeu um copo, você perdeu esse copo aqui de água, você perdeu esse copo na sua casa, você quer encontrar esse copo, você vai procurar por uma xícara? Você vai procurar por uma garrafa? Não, você vai intencionalmente buscar por aquilo que você quer achar. Então muitas vezes nós estamos na presença de Deus e nós não estamos buscando aquilo que nós queremos achar, o que nós queremos desvendar, que Deus se revela àqueles que o buscam. Pai, qual foi o propósito que o Senhor me chamou? Para o que o Senhor me chamou? O que o Senhor quer que eu faça? Eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas eu quero que o Senhor clareie a minha vida para que eu saiba quem o Senhor quer que eu seja. Irmão, esse significado maior, guarde isso, ele vai sempre ser maior do que o teu trabalho. O seu propósito sempre será maior do que o seu trabalho. Por que você fala isso? Pastor, porque às vezes o teu trabalho é só um meio de você viver o seu propósito. Eu conheci um médico que ele é oncologista, ele trabalha com pessoas, pacientes com câncer terminal, e ele diz que o chamado dele é evangelizar essas pessoas. Assim, sério, cara? Explica isso melhor. Cara, tem gente que chega lá no consultório que tem 4 meses de vida, irmão. E o médico, ele tem essa capacidade de falar, infelizmente, pelos exames, você tem 4 meses de vida aproximadamente. Pode ser mais ou pode ser menos. Vai depender aí de como a doença vai reagir. E nessa hora, ele encontra um lugar, ele encontra um espaço e fala de Jesus para essas pessoas. É lindo, é maravilhoso. Só que vai chegar um dia que ele vai se aposentar da profissão dele, ele não vai trabalhar como oncologista para sempre. A gente estava conversando sobre isso. Eu falei, mano, você tem ideia que Deus está te usando de um propósito maravilhoso, mas que vai chegar um momento que você não vai se aposentar da sua profissão? Ele falou, não, eu já pensei nisso. Mas quando eu me aposentar da minha profissão, eu não irei parar de falar com aquelas pessoas que têm poucos anos de vida, poucos dias, poucos meses de vida, que existe um Jesus capaz de salvar cada uma delas. Ou seja,
ele se aposenta da profissão. Mas você só se aposenta do seu propósito quando você morre. Irmão, isso é muito forte. Porque a tua profissão aponta para um trabalho, para uma atividade. O teu propósito aponta para um estilo de vida. Isso é forte, né? É assim, é avassalador quando a gente começa a entender sobre propósito. É por isso que o meu propósito eu não escolho. Não é como se estivesse na prateleira e dizendo assim, acho que eu vou ser um piloto de avião. Vou ser um piloto de avião e eu vou viver o meu propósito como... Não, irmão. Não é a criação que escolhe o propósito, é o Criador. Deus escolheu os seus pais, Deus escolheu a forma do seu cabelo, o formato do seu rosto, Deus escolheu as suas características únicas. Às vezes você tem 2 filhos e cada um nasce de uma forma diferente, né? Parece que um nasceu para a esquerda e outro para a direita. Completamente diferentes, saíram da mesma mãe, foram gêmeos, às vezes é gêmeos, são ali, univitelinos, da mesma placenta. Quando sai, os meninos é um diferente do outro, mas sim, muito diferente. Pode ser igualzinho, se ficar calado, igualzinho. Mas quando começa a falar, quando começa a conversar, você percebe que são muito diferentes. Se Deus fez, preste atenção, é uma coisa até lógica de se pensar. Se Deus fez você, com as suas características únicas, com o seu jeito único de ser, cor do seu cabelo, sua altura, o formato do seu corpo, ao seu jeito de falar, os seus dons, os seus talentos. Se Deus te criou desse jeito, será que Ele não te criou com essas características únicas, com esse pacote, para ver algo que Ele já predeterminou? Porque não faz sentido Ele te der algo e te dizer assim, como se fosse um jogo de videogame. Vai lá, escolhe qual personagem tu quer ser. Não, irmão, a vida não é um videogame que você escolhe qual boneco você quer jogar. A vida, ela é uma oportunidade que nós temos de viver algo que Deus tem de grandioso para a nossa vida, para nós. E quando Ele nos dá um propósito de forma prévia, é essa jornada de busca, de ser quem Deus quer que nós sejamos, descobrir os nossos dons, os nossos talentos, descobrir depois que nós podemos multiplicar, descobrir depois sobre filiação e depois sobre identidade, que as pessoas elas pregam tudo errado. Para onde você vai? Identidade, para você descobrir a sua identidade. Tá tudo errado. Eu não prego primeiro identidade. Eu tava falando isso pra galera. Agora minha cabeça bugou. Eu não sei se foi pra comunidade ou se foi pra turma da jornada com propósito. Mas enfim, era uma turma. Você não prega primeiro identidade. Você prega primeiro filiação. Porque a tua identidade primeiro é de filho. O que é que você nasce primeiro? Com o DNA ou com essa característica única que aos poucos vai se desenvolvendo? Bebê, não é tudo igual? Bebê é tudo igual, irmão. Ele chora quando tá com fome, ele chora quando tá inquieto, chora quando tá com gases, bebe leite, caga e fica... É tudo igual, não diferencia nenhum. Alguns são mais agitados, outros não, mas isso é detalhe. O que diferencia, irmão, é de onde veio. Pai, a mãe. Então a filiação vem primeiro. Aí conforme cada um cresce, eles vão tomando proporções diferentes. Um é mais carismático, outro é mais introspectivo, um conversa mais, outro conversa menos, um é mais atencioso, um é mais disperso. Não é assim? Mas isso vai sendo descoberto com o tempo. Ou seja, a tua identidade, ela vai sendo revelada com o tempo. Mas a primeira coisa que é revelada para você chama-se filiação. É ela que sustenta a tua identidade. Eu não posso falar para você identidade sem te ensinar primeiro sobre ser filho. É por isso que tem muitos órfãos que sabem quem são. Eles são órfãos. Gente que eu sei minha identidade. Sabe nada, irmão. Sabe nada. Você sabe o nome que está escrito no seu RG, seu CPF, seu imposto de renda. Mas você só sabe plenamente quem você é quando você entende de quem você é filho. Então, nesse momento, você começa a perceber que a ordem das coisas muda tudo. E quando eu entendo quem eu sou, depois de entender que sou filho, nessa jornada, nessa caminhada, nesse conhecimento, nessa descoberta, passo a passo, as coisas vão ficando mais claras. Ah, Deus, eu estou entendendo agora. Agora eu estou entendendo. Aí
Aí, irmão, eu já vou cantar até a pedra para você. Assim, ó. Eu creio que você vai participar dessa mentoria conosco. Preste atenção. Eu falo para todo mundo que começa na turma. Eu falo assim, olha, primeiro você descobre, você clarifica o teu propósito. Depois o teu propósito tem você. Primeiro você acha que tem um propósito. Depois o propósito te mostra que é ele que tem você. Eu vou te explicar por quê. Quando você descobre a plenitude daquilo que Deus te chamou para fazer, você não consegue se imaginar fazendo outra coisa. Você não consegue se imaginar fazendo outra coisa senão aquilo que Deus te chamou para fazer. Por exemplo, aquilo que eu faço hoje. Irmão, nem por nenhum dinheiro do mundo eu seria advogado novamente. Por quê? Porque agora já não é eu que tenho um chamado, eu sou do chamado. É o propósito que tem a mim, não é eu que tenho mais o propósito. Quando está clarificado as coisas na tua vida, você parte para, você entra na fase 2, né? É viver esse chamado, exercer esse chamado. Aí começam novos desafios, mas a vida é uma aventura que Deus nos fez para viver. Eu vou revelando esse propósito. Depois que eu entendi quem eu sou, que é uma jornada, ela é muito subjetiva de pessoa para pessoa, mas existem apontamentos, intencionalidades, encontros que nós trabalhamos nessa mentoria que vão te guiar para que você tenha esse discernimento do que Deus te chamou para fazer, para ser. E aí, depois que isso fica clarificado, aí acabou, irmão. Quando você tem essa convicção, porque eu digo para todo mundo, olha, tem alguns alunos da turma passada que falam, pastor, minha vida é outra. Minha vida hoje, eu ainda mantenho contato com eles. E eles dizem, cara, minha vida é outra porque realmente aquilo que você falou no primeiro encontro, quando a gente estava prestes a entrar na mentoria, se cumpriu. Hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa senão aquilo que Deus me chamou para fazer. Às vezes, nem todo mundo é rico. Eu tenho uns 3 ou 4 empreendedores que entraram na primeira turma. Acho que foram 60 pessoas na primeira turma. E 60 ou foi 65, um negócio assim. Ou foi 60 ou foi 65. E as outras pessoas não eram ricas. Só que a prosperidade, ela não vem só com aumento, com acréscimo da conta bancária. A finança, ela é apenas uma parte daquilo que Deus te chamou para fazer, daquilo que Deus te chamou para ser. É apenas uma parte. Por quê? Porque para que você viva, você precisa ter recursos. Você não paga a tua conta de luz com a fé. Ô irmão, paga aqui, passa no crédito da fé, no cartão da fé. Não. Deus te dá recursos. Por quê? Porque se você está fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, Ele vai abrir portas para te suprir. Por mais que às vezes você passe por um momento de necessidade, esse momento é temporário. Você tem uma paz que excede todo entendimento no teu coração, que é só uma fase. E aí você percebe que nessa fase de necessidade, Ele está estabelecendo algo em você. Que nós também trabalhamos isso na nossa jornada sobre tempos de necessidade. Porque o tempo de necessidade muitas vezes confunde a nossa capacidade de tomar decisões. E tem gente que ao invés de tomar uma decisão por propósito, toma uma decisão por necessidade. Só que uma decisão por necessidade vai sempre se repetir. E uma decisão por propósito vai te mudar de situação, vai te mudar de lugar, vai te mudar de estação. Irmão, isso muda tudo. Se você vive pela necessidade, você vai sempre estar passando necessidade. Mas quando você vive para um propósito, a necessidade é apenas um momento. Por isso que Paulo fala assim, ó, vivi no pouco e vivi no muito. E nunca questionou a Deus se ele estava vivendo ou não um propósito. Ele não se movia pela necessidade, ele se movia por propósito. Então a necessidade ia sendo suprida, o milagre ia acontecendo, as portas iam se abrindo, porque o maior, anote isso, o maior interessado que você cumpra o seu propósito é Deus. Então ele é o maior interessado para que você tenha clareza do seu propósito, o fim para o qual você foi chamada para viver. O maior interessado é Deus, porque foi Ele que te criou, irmão. O design original foi feito por Ele, Ele que te desenhou. Bora para o nosso último ponto? Tá fazendo sentido para vocês? Tô falando, às vezes falo muito rápido, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Terceiro ponto. O seu propósito
independe do seu passado. O seu propósito independe do seu passado. Segundo Timóteo, no capítulo 1, no verso 8 e 9, ele fala o seguinte, preste atenção. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, não por aquilo que eu faço, mas por causa da sua própria determinação e graça. Entenda isso. Não é o que você faz, necessariamente, mas o motivo pelo qual o que você faz e o que está sobre você para te abençoar e te capacitar para fazer aquilo que você faz. Não é apenas servir a Deus, é o porquê você serve a Deus. O servo pode servir ao Senhor assim como o filho, só que o servo serve por obrigação, o filho serve por amor. E a dinâmica de ser filho é totalmente diferente da dinâmica de ser servo. O servo tem uma escala para cumprir, o filho tem um propósito para realizar. E ele fala, olha, não se envergonha. Paulo foi um perseguidor. Paulo foi alguém que foi taxado. Ele não teve lugar no meio dos judeus, por isso que ele foi para os gentios. Existem algumas portas na tua vida que foram fechadas para que outras fossem abertas e encaminhasse você para aquilo que Deus tinha para a tua vida. Quando José foi lançado naquele poço pelos irmãos, da perspectiva dos homens, ele estava sendo abandonado. Da perspectiva de Deus, ele estava sendo direcionado. Se eu mudo a perspectiva, eu mudo a reação. Se eu mudo a reação, eu mudo completamente a forma, o jeito de falar, o jeito de pensar, eu mudo tudo. Então, quando José entendeu isso, ele falou, não foram vocês, foi Deus. Não foram vocês que me fizeram mal, foi Deus que queria me fazer bem. E o mal que vocês me fizeram, ele transformou em bem. Paulo tentou pregar para os judeus, não foi bem recebido. Ele foi levado para os gentios. E hoje, eu e você desfrutamos daquilo que um dia Paulo plantou. Porque nós somos gentios. Gentios é todos aqueles que não vieram da descendência, não sei você, né? Mas eu não vim da descendência judaica, daquele povo hebreu. Eu sou aquele que veio depois, que aqueles que foram chamados não queria, aí foi lá, catou todo mundo. Aqueles sabem que somos nós. Então, a porta que muitas vezes foi fechada na tua vida estava encaminhando você para uma porta que Deus queria abrir. Aí eu encaminho para o final te ensinando o seguinte: não é o fato de você ser velho, não é o fato de você ser muito novo, porque na palavra tem reis. Josué foi comissionado rei com 8 anos. Quando nós temos Abraão, foi comissionado muito velho. Moisés foi comissionado velho também. Então não se trata de idade, não se trata de habilidades, porque Deus comissionou um pastor de ovelhas para se tornar um grande guerreiro, que foi no caso Davi. Então, quando eu olho dessa perspectiva, eu vejo que, poxa, não é aquilo que eu faço com as minhas mãos, não são as minhas capacidades, não é o meu passado. O que é então? É a graça de Deus, é o propósito que Ele determinou para você. Então Ele é mais interessado para que você viva esse propósito. É por isso que quando eu sempre explico isso, quando falo sobre propósito, o destino que Deus tem para a tua vida é grandioso. Quando você olha com olhos naturais, ele parece ser impossível de ser alcançado. Quando você olha ele da perspectiva de Deus, ele já é uma realidade, ele é inevitável, porque Deus te fez com todo o pack de habilidades para que você cumpra aquilo que Ele te chamou para cumprir. Por exemplo, se você vai para uma montanha, você não leva equipamento de corrida, você leva equipamentos para uma montanha. Então Ele te dá equipamentos para a jornada que você vai viver. Só que quando você olha para os seus dons e os seus talentos, não dá, o 2 mais 2 não dá 4, porque o destino é grande, as ferramentas às vezes são pequenas. Só que as ferramentas é para caberem nas tuas mãos, o destino é para caber na tua fé. As ferramentas é para que
você consiga segurá-las. Elas condizem com você. O teu destino condiz com Deus. É por isso que ele é muito maior do que as tuas ferramentas. Olha que legal isso. Quando eu entendi, eu tirei de mim o fardo que eu preciso viver um propósito, mas como eu viverei esse propósito? Eu olho para as minhas ferramentas, elas não encaixam. Não tem como. Só que quando eu olho da perspectiva de Deus, é inevitável que nesse caminho de propósito eu chegue no destino profético que Ele tem para a minha vida. Eu estou vivendo isso hoje. E queridos, uma coisa é clara. Viver um propósito do Senhor é algo que vai te exigir tudo. Te exige tudo e te exige com prazer, com satisfação, com alegria. Você entrega tudo, você é capaz de sacrificar tudo, você se desapega. Irmão, nessa vida tudo passa. Até nós. Mas uma hora ou outra nós iremos passar, nós temos prazo de validade. A questão é, o que eu farei com o curto espaço de tempo que Deus me deu? Passa muito rápido, irmão. Peguei no colo uma bebezinha, a filha de uma prima aqui da Luciene. Trenzinho pequenininho, rapaz, 8 meses, um trenzinho, uma coisa mais linda, só faltei matar de morder. Quando eu entreguei ela, eu tava brincando com ela um pouco, quando eu entreguei, que eu peguei a minha, ela com 3 anos, gorda, assim, falei, gente, a minha filha cresceu. Meu Deus, a minha filha cresceu. E passa ligeiro demais. Sabe o que é legal? A familiaridade, eu falo isso na mentoria, num encontro só sobre isso. A familiaridade te impede de perceber o crescimento. Quer ver uma coisa? Se você tem filho, você vai entender o que eu tô te falando. Eu olho pra minha filha, ela tá normal. Mas porque eu peguei uma bebezinha mais leve, depois eu peguei a minha filha, a ficha caiu. Esses dias eu encontrei um amigo que ele olhou pra minha filha e falou assim, caraca, irmão, tua filha tá grande, bicho. Só que eu tinha esquecido que fazia 1 ano que eu não encontrava com ele pessoalmente. Só que há 1 ano atrás a minha filha era bem menor. Eu não tinha percebido o crescimento. Por que eu não tinha percebido o crescimento? Porque eu tenho familiaridade com ela. O que é que o inimigo muitas vezes te impede de perceber? A tua progressão. Parece que não está crescendo. Parece que não está crescendo. Parece que não está avançando. Parece. Mas quando você compara com quem você era, não com outra pessoa, mas com quem você era e com quem você é hoje, você consegue perceber que existe uma discrepância muito grande. Antigamente você se perdia com as emoções, se estressava muito rápido, tinha problemas para dormir, ansiedade. Hoje não. Hoje às vezes você fica um pouco inquieto, mas nada como antes que te fazia tomar remédios. Você não se deixa mais levar pelas emoções, você é mais intencional, sabe dizer não, sabe ser servido. Tudo são coisas que a gente trabalha para apontar para um propósito. É um fundamento. Eu te dou um caminho, um apontamento que eu vivi, o que eu tenho compartilhado até agora com 6 meses dessa turma que passou. E o crescimento é absurdo, é nítido. Quando você fala com eles, fala assim, e como você era antes? Nossa, não tem lógica. Eu mudei muita coisa na minha vida. Hoje eu sei falar com meu esposo, hoje eu sei falar com os meus filhos, e é sobre essa mudança que às vezes a gente não percebe por causa da familiaridade. Nós temos familiaridades conosco. Só que enquanto a gente não tem uma equipe, pessoas ao nosso redor para nos mostrar e nos ajudar e celebrar conosco essa mudança, esse avanço, às vezes a gente não dá valor às mudanças que Deus traz para a nossa vida. E a jornada o propósito dessa jornada é te apontar um caminho, te colocar... Eu vou te dizer um sonho, para que fique muito mais claro. Eu tive um sonho numa época, antes de criar esse projeto, por que jornada com propósito? Eu estava numa estação de trem, eu estava com chinela, bermuda, camisa regata, estava bem perdido, meu cabelo estava grande, estava esquisitão. Eu estava numa estação de trem, e nesse momento, nessa estação de trem, estava perdido, eu não sabia qual trem devia pegar, e tinha vários trens em vários pontos de estação, era uma coisa assim muito louca. Se você já foi em algum lugar fora do país, por exemplo, a gente estava em Roma, e parece ônibus, tem várias linhas de trem assim, eu nunca fui no metrô de São Paulo, o único metrô que eu conheço é lá, e tem várias linhas assim, de trens para diferentes lugares. Eu estava num ambiente como aquele. Eu não sabia qual trem pegar.
Eu tava assim, cara, eu começava a me desesperar. Eu andava, no começo eu tava bem, mas eu começava a vir um desespero, sabe? Uma ansiedade, eu falei, meu Deus, eu tô indo pra onde? Cara, eu tô indo pra onde? Meu Deus, pra onde é que eu tenho que ir? E eu ficava assim, desesperado, depois eu ficava angustiado. E aí, chegava alguém, colocava uma mão assim no meu ombro, eu não conseguia enxergar quem era, eu só conseguia discernir que me trazia uma tranquilidade. E depois eu ouvi uma voz, dizendo assim, calma, eu sei pra onde você tem que ir. E aí ele me levava, essa mão me levava, eu não conseguia enxergar, olhar pra trás. Eu só sabia que tinha uma mão aqui. E essa pessoa me levava, me levava para um vagão de trem. E tinha um destino, o destino estava um pouco incerto. É aqui que você tem que ir. E me trazia uma paz, uma certeza, uma convicção tão grande que eu estava de frente pro vagão de trem e ele estava com a porta aberta. E era um negócio assim extraordinário. E ele dizia assim, vai, pode ir, não tenha medo, entra. E eu ficava assim, não, mas será que é mesmo? Deu um medo na hora, ele disse, pode entrar, a conta já tá paga, o bilhete já foi comprado. Eu dei o passo, entrei no vagão, depois eu pisquei os olhos, lembro nesse sonho, eu pisquei os olhos, quando eu abri os meus olhos, eu estava em outro lugar completamente diferente, muito bonito, eu estava com outras roupas, eu estava com outra convicção de vida, eu estava com outras certezas da minha vida. Só que eu estava sozinho nesse vagão. E aí chegou uma pessoa, que eu também não consegui identificar, eu estava sentado no banco assim do trem, chegou uma pessoa que sentou ao meu lado, não consegui identificar. Mas só tinha eu e essa pessoa. E essa pessoa disse assim para mim, Glauberson, chegou a hora de você colocar pessoas no seu vagão. Nessa sua jornada, porque aqui é o teu ponto de parada. Aí o que aconteceu? O vagão chegou, eu desci e aí foi me apresentado um vagão que era meu. E aí depois eu entendi naquele momento que eu tinha que colocar pessoas lá dentro, porque eu vi naquela estação que eu cheguei várias pessoas que estavam como eu estava, meio perdidos, sem entender o que queria para a vida deles, o que eles tinham que fazer, sem significado. E nesse dia Deus me deu esse projeto, por isso que é uma jornada, porque é uma viagem. Que cada estação que nós passamos, cada momento que nós encontramos, é um romper novo, são vestes novas. E todos aqueles agora que passam pela minha vida são levados para um destino maior. Da mesma forma, quando isso acontecerá com você, pessoas que passarem para a tua vida serão levadas para um destino maior. E é isso que é viver um propósito. Cada um encorajando cada um levando cada um a um destino grandioso que Deus tem. Quando eu guardo esse sonho até hoje, eu anotei ele num papelzinho e eu tenho ele até hoje comigo porque é o que me motiva. Eu sei que Deus tem algo, tem pessoas que passam pela minha vida e recebem da porção que querem receber. E essa jornada, ela dura um ano inteiro. Nós temos aproximadamente 26 encontros. Os encontros, eles acontecem de forma quinzenal. São 2 encontros por mês. Cada encontro dura em média 2 horas e 30 minutos. 2 horas. Tem uns que já durou 3 horas. E a gente vai trabalhar pilares essenciais para ver um propósito. Dentre eles, relacionamento. Temos um encontro relacionamento com propósito, que é uma mentoria para relacionamentos casais, porque não tem como você viver um propósito com a tua casa destruída. E liderança, porque você não chega a lugar nenhum sozinho. Então, são 2 bônus que eu trago para agregar a uma vida com propósito. E fora todos os quase 20 encontros que nós estamos ali disponibilizando aulas durante o ano inteiro, gravados. Além disso, nós ainda temos os nossos encontros ao vivo. Ao todo, dá um total de uns 80 encontros, porque no cronograma são 20 encontros de relacionamento, 20 encontros de liderança, só aí dá 40. Nós temos mais 20 encontros sobre o propósito, 60, e 26 encontros ao vivo, dá 86. Então, é muita coisa, é muito conteúdo, é muito princípio, é uma jornada. Por isso que é um negócio assim que você fica com a cabeça, meu Deus, vai dar tempo? Vai, por isso que é um ano, não é um mês. E eu não coloco assim muitos conteúdos de uma vez só, a gente vai soltando, semana um, semana outro, e aí a gente vai crescendo de glória em glória
de graça em graça, a gente não consegue abrir para muitas pessoas. Por quê? Porque o ambiente é esse, e agora você imagina você tendo 1000 pessoas aqui, não tem como eu saber de onde é que a Valéria veio, de onde é que a Gesla veio, não tem como eu saber de onde é que a Marinês veio, não tem como. Então eu não consigo conversar, e eu gosto muito dessa troca de como é que você está, deixa eu te conhecer um pouco melhor, as pessoas, isso se torna uma família. E quando você sai, poxa, eu entendi o que é viver um propósito, eu clarifiquei o meu propósito. E essa é a ideia, de criar uma comunidade para que você tenha esse clarificado na tua jornada, na tua caminhada de fé, aquilo que Deus quer para a tua vida. Irmão, a ideia é que eu chegue ao final vazio e você cheio. Porque a proposta é essa, é a gente esvaziar, irmão. Eu quero chegar lá ao fim dessa jornada vazio. Eu estou abrindo agora no meio da temporada, porque a turma é anual, 10 vagas. A gente tem 3 grupos, vocês estão no terceiro grupo, algumas pessoas aqui, eu não sei se todos, mas são 3 grupos. E esse encontro vai ficar gravado, eu vou deixar ele ao vivo ali para a turma assistir. Então depois que essas 10 vagas forem preenchidas, eu vou encerrar novamente as inscrições e vou caminhar com essas 10 outras pessoas. A gente junta com a família e vamos crescer. Porque cabem 10 pessoas hoje, na proporção que nós estamos, cabem 10 pessoas a mais. Eu falei, cara, vou abrir mais 10 vagas, porque será maravilhoso. Então assim que essas 10 vagas forem preenchidas, a gente já fecha. Pastor, e como é que é o investimento? Gente, o investimento nós tivemos que fazer uma atualização por conta de plataforma, de tudo. E atualmente ele está R$ 69,90 por mês. Mas como é um encontro de meio de temporada, isso dá R$ 697 no ano inteiro. Se a gente, como a gente está fazendo agora o encontro no meio do ano, eu decidi com a minha equipe para a gente fazer o mesmo preço que foi o mesmo valor do investimento que foi a primeira turma do começo do ano, que é R$ 49,90 por mês. É o total da 497, irmão, R$ 49,90, às vezes você vai num McDonald's, você compra R$60, você compra um lanche. Então hoje R$ 49,90 para tudo que é entregue, eu fui muito questionado por que eu não atualizei o valor ainda. Eu falei, cara, não se trata de dinheiro, se trata de oportunidades. E eu acho que eu estou numa época da minha vida de dar oportunidades para aqueles que querem viver algo novo. E assim que a gente terminar a live, eu vou disponibilizar lá o link para que você possa garantir a sua participação. Mas as 10 vagas já estão contadas. A partir do momento que as 10 vagas forem preenchidas, se você tentar adquirir, não vai mais ser possível, tá? Porque aí o próprio sistema vai fechar as inscrições, tá bom? Lindos! Isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós tivemos aí uma horinha de encontro. Eu espero que, independente se você vai participar ou não dessa jornada, eu espero que você tenha recebido algo dos céus. Sabe, eu não quero tomar a tua atenção de graça. Eu quero realmente te entregar, meu desejo foi te entregar algo da parte do Senhor, foi compartilhar com você aquilo que te edifica, que te traz um norte, que clarifica você, sabe, que traz esse acréscimo dos céus para a tua vida, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitar que nós estamos em um grupo pequeno, né?